E aí, Brasil? Olá a todos! Bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes. É nesse espaço que eu falo em defesa de uma outra educação escolar para o Brasil, mas também uma outra educação política, reflexões na área do comportamento do brasileiro que impactam na política. No vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre a social-democracia dentro de um contexto brasileiro, dentro de uma lógica brasileira, fazendo uma correlação com a social-democracia alemã, que é a base de toda a social-democracia no mundo, com os valores e as bandeiras da social-democracia na história, de acordo com o que a literatura mostra, principalmente quando se fala da autoridade que o Adam Przeworski exerce na discussão da social-democracia no mundo. E aqui no Brasil eu vou começar a tratar de algumas literaturas específicas, e aqui eu quero destacar a dissertação do Cabreira para poder falar sobre a social-democracia no Brasil, principalmente porque ele identifica um descompasso da social-democracia europeia e a brasileira. Isso se dá em função das nossas raízes, da forma como o Brasil foi formado, como foi forjado a identidade do brasileiro e assim a identidade nacional. Somos um país colonizado que passou por uma escravidão que marca passado, presente e futuro do país. Aqui a gente tem uma confusão entre o público e o privado que é estrutural e que acaba refletindo na nossa corrupção e outros aspectos do comportamento do brasileiro que a gente não pode desconsiderar, que é a questão autoritária, que é a questão antidemocrática, uma outra característica é a nossa violência e também um certo reacionarismo do brasileiro em relação à democracia, ao sentimento democrático. Os sindicatos têm uma importância dentro do contexto da social-democracia alemã e a sua ação efetiva em torno da emancipação dos trabalhadores. Em vista isso, ele fala sobre esse descompasso pelo fato de que, dentre todos os partidos sociais-democratas, o único que vai ter essa relação é o PT. E ele vai analisar vários partidos, por exemplo, PSDB, PSB, PCB, PTB, PT e PDT. Muitos desses partidos ocupam um campo reformista democrático, que seria o PT, o PSB, o PDT e o PSDB. Dentro desses partidos, o único que tem essa correlação com os sindicatos é o PT. Mas quando a gente vai fazer uma comparação, fazer esse confronto entre os efeitos emancipadores de resultados de trabalho dos sindicatos sociais democratas no mundo, e a gente vai fazer essa lógica com o sindicalismo do PT, a gente não encontra essa mesma atividade, porque aqui o PT transformou o sindicalismo numa correia de transmissão. O que a gente tem dentro do sindicalismo brasileiro é o puro peleguismo, porque injetou dinheiro público dentro dos sindicatos e assim fez esvaziar o valor e o sentido dos sindicatos, que é a defesa do trabalhador. Dentro de uma lógica social-democrata, é a participação efetiva dos sindicatos dentro desse processo de emancipação. Não é só o partido que vai deter toda a luta, o sindicato também, ele entra nessa luta de emancipação do trabalhador juntamente com o partido. E assim, o Cabreira, ele vai rechaçar essa ideia de que o Partido dos Trabalhadores é social-democrata exclusivamente pelo fato de que ele carrega o sindicalismo e o nome dos trabalhadores, que já é uma característica da social-democracia no mundo. E isso não os faz social-democrata. E ele vai entender a social-democracia como uma variante moderna e ética de prática política reformista dentro de um capitalismo brasileiro, que busque elevar o nível de vida dos trabalhadores. E dentro da lógica da época, do tempo que ele escreveu a dissertação, a pauta que ele fala que seria social-democrata dentro do contexto brasileiro seria o fim da inflação e de se ter serviços públicos eficientes e de iniciar o estudo da social-democracia no Brasil, mesmo apontando esse descompasso e as inconsistências que teriam em valores estatutários do partido, principalmente quando ele fala do novo trabalhismo, do sindicalismo do PDT, que seria um trabalhismo de esquerda, nacionalista e reformista, mas que não seria social-democrata. E aponta inconsistências
em outros partidos como o PSDB. E não é só aí que ele vai tratar das questões dessas inconsistências, porque também tem um fenômeno importante dentro da social-democracia, que é a defesa da democracia. Os sociais-democratas no mundo, eles nascem com o objetivo de emancipar os trabalhadores, de emancipar a família dos trabalhadores, coisa que o socialismo não deu conta, porque por questões disruptivas, as conquistas dos trabalhadores eram postas a perder com o socialismo. E a social-democracia, ela é uma corrente que busca aprender com os erros do socialismo. E assim, ela entender que há uma lógica de acumulação das conquistas dos trabalhadores dentro da democracia, porque é somente a democracia que cria um espaço onde que possa se fazer essa acumulação de conquistas do trabalhador. Para finalizar, o Cabreira ele vai falar sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso e de analisar uma apropriação da ideologia de reformas, de uma proposta de conjunto de reformas democráticas dentro do capitalismo. E aí ele vai apontar que no governo Fernando Henrique Cardoso houve intervenção econômica, houve o papel de um Estado regulador, o combate à hiperinflação, o equilíbrio fiscal, a estabilização da moeda, a solvência do Estado, algo que foi perdido desde a herança maldita dos militares do final do governo Figueiredo. E com isso, o Fernando Henrique conseguiu fazer uma ampliação social, porque a estabilização da moeda permitia o respiro das classes mais pobres, porque são elas as mais afetadas com problemas estruturais na economia. E assim permitia um novo paradigma social, onde que se poderia olhar para os mais pobres, porque você cria um ambiente econômico favorável e assim você tem condição de olhar para os mais pobres. E fazer transferência de renda, ter um esforço político de se melhorar a educação e a erradicação do analfabetismo, além também de todas as reformas possíveis que foram e de todo um ambiente de governança positivo que o governo Lula acaba herdando para poder ampliar as bases desse olhar social, porque superado o momento de economia em frangalhos, você cria um espaço econômico possível para poder ampliar as bases do trabalho social. Uma coisa que eu procuro ter o cuidado é de ler o trabalho inteiro para não pegar apenas pequenos trechos e dali tirar conclusões precipitadas. O Cabreira deixa bem claro ali os aspectos sociais democratas do governo do Fernando Henrique Cardoso, conta essa apropriação dessa ideologia social-democrata, diferente do que ele vai falar do PSDB, que para ele o PSDB vai representando uma mudança desse viés mais social-democrata daquele legado que ficou do Fernando Henrique Cardoso. Eu deixo esse primeiro vídeo aqui para poder falar sobre a social-democracia. A gente terminar, eu retomo aqui a fala do Cabreira, que para ele social-democracia seria uma variante moderna e ética da prática política reformista dentro do capitalismo. E assim a gente poder tratar a social-democracia com a orientação do que diz a bibliografia, fora das paixões aí e das tentativas hegemônicas de se dizer o que é social-democracia, o que não é, quem fez social-democracia, quem não fez, a partir do achismo. Na política comparada, a gente tem que fazer as comparações entre os postulados e a prática política, entre os valores estatutários e a execução política, porque não dá para a gente ficar nesse fla-flu sem ter uma comparação com base nos valores e nas bandeiras da social-democracia alemã, para a gente poder trazer para o Brasil, principalmente porque quando se chega ao assunto da social-democracia no Brasil, a primeira referência foi a social-democracia alemã. Então, por tradição, a social-democracia no Brasil, eu sigo essa lógica de fazer essa comparação com a social-democracia alemã, tendo em base as bandeiras e os valores e as práticas políticas de emancipação da classe trabalhadora dentro dessa lógica social-democrata.
Espero que vocês tenham gostado. Se alie aqui com a gente nesse time em defesa de uma educação pública de qualidade, de uma outra educação política, para que permita com que a gente tenha um espaço onde que a gente possa fazer mais cidadania. Venha fazer parte desse time em defesa dessa outra educação, nessa construção aqui, porque andorinha só não faz verão. Às vezes eu tenho uma sensação de que falar sobre a educação no Brasil é falar para as paredes, é de profetizar no deserto. Eu conto com você, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para você ativar as notificações, venha fazer parte dessa família e a gente segue junto. Até mais!